Bom, vamos lá, pessoal. Seguindo aí o que vocês escolheram na última aula, onde a gente fez uma live ao vivo, vocês preferiram um modelo de gravação onde eu vou resolvendo o exercício no papel. Então a gente vai seguir essa premissa hoje, tá? Estou gravando essa aula, vou estar também online no horário da aula para disponibilizar, para tirar alguma dúvida de vocês, tá? Mas todo o conteúdo em si eu estou fazendo essa gravação prévia. Hoje, especificamente, eu tenho dois vídeos que eu vou estar enviando para vocês, tá? Treliças, método das sessões, que é a parte teórica, onde vocês estão visualizando aí essa apresentação de PowerPoint, onde eu vou explicar o que seria esse modelo. E na sequência, eu vou estar gravando um vídeo resolvendo um exercício de exemplo, tá? Para que na aula seguinte a gente possa aprofundar ainda mais, já tendo uma noção de como funciona e para que é esse método, tá? Esse método, como o próprio nome disse, ele é calculado, ele é usado para calcular treliças, mas ele é para um modelo diferente, tá? Ele tem uma ideia diferente daquele modelo anterior dos nós que a gente vinha calculando. Nesse modelo aqui, a gente consegue calcular somente 3 barras por vez, tá? E talvez seja um método interessante quando eu quero conhecer qual que é a tensão num determinado ponto só da estrutura. Eu vou lá, secciono essa peça naquele ponto que eu quero calcular e faço o cálculo de uma forma mais rápida, que talvez pela formulação do método dos nós eu tivesse um pouco mais de trabalho fazendo esse cálculo até chegar no ponto onde eu tivesse as informações dessas variáveis que ficasse de uma forma clara aí a informação. Então eu vou apresentar para vocês esse modelo, tá? E a gente vai verificar com isso, resolvendo ele, quais são as vantagens e quais são as desvantagens entre esses dois modelos. Aqui, via de regra, a gente vai utilizar bastante a teoria dos momentos, tá? Seria um artifício da própria estática que ele facilita muito a resolução do método das seções. Então vamos lá para a parte teórica. Método das seções. Diferente do método dos nós, o método das seções permite obter os esforços de até 3 barras por análise, tá? Sendo assim, muito aplicada em treliças com um grande número de barras, tá? Principalmente quando eu quero calcular um determinado ponto em específico, né? Seu método usará as 3 equações fundamentais da estática, ou as 3 equações do plano, que é o somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero e somatório de momentos igual a zero. Então não muda do que a gente já vem fazendo das últimas aulas, dos últimos conteúdos, tá? É apenas uma abordagem diferente que a gente vai fazer em relação a treliças. Mas o cálculo, a ideia de cálculo é a mesma. X para o lado direito positivo, para o lado esquerdo negativo, y para cima positivo, para baixo negativo, momento, sentido horário negativo, sentido anti-horário positivo. É o que a gente vem fazendo até então. Roteiro para a gente calcular, tá? Primeiro passo, cálculo das reações de apoio. Boa parte dos conteúdos que vocês vão ter daqui para frente sempre vão começar a partir da reação de apoio, tá? Então a gente teve algumas aulas específicas para isso, entramos em treliças, calculando reações de apoio pelo método dos nós, e agora a gente está passando para o método das seções, vai voltar, vai continuar nesse modelo de calcular as reações de apoio. Depois a gente vai passar para vigas e para estruturas. O primeiro passo vai ser sempre a resolução das reações de apoio. Então tem que ficar bem claro esses conceitos. Segundo passo, definir a seção que deverá atravessar toda a treliça, dividindo ela em 2 partes. Então, o nome, método das seções, vem disso. Eu tenho que cortar a treliça, tenho que dividir ela em 2. Tá? Uma parte para um lado, outra parte para o outro. Não interessa se essa reta é em X, se essa reta é em Y, se essa reta pega uma inclinação, não importa, tá? Só que eu tenho que cuidar a seguinte situação. Eu tenho que cortar no máximo 3 barras. 2 eu consigo fazer. O que eu não consigo resolver por esse modelo é eu estar cortando 4 barras, 4 ou mais, até 3, que é o número das equações da estática,
eu consigo resolver de forma bem tranquila, tá? Então aqui como exemplo, tá? Aqui vocês têm um desenho de uma treliça tradicional, onde a gente tem no ponto A, a gente tem aqui um apoio fixo, tá? Com reações de apoio verticais e horizontais, né? Apoio fixo, a gente já falou sobre isso. Vertical e horizontal sendo efetuado o travamento. E nós temos em E um apoio móvel. Então, o apoio móvel, o travamento é somente perpendicular ao plano, tá? Então, é nada diferente do que a gente vem fazendo. Se eu fosse fazer um corte aqui, por exemplo, ó, esse corte aqui, ó, eu estou cortando 3 barras. Eu não posso seguir para fazer dessa forma aqui para calcular as 3 barras, porque pelo método das seções eu tenho que cortar a treliça inteira, tá? Então essa linha, ela teria que dividir a treliça em 2. Nesse caso aqui ela não está dividindo, estou dividindo ela só parcialmente, tá? Então não tem valor. Então nesse modelo aqui, ó, por exemplo, ó, cortei a treliça em 2. Fica aí 2 metades. Só que quantas barras eu estou cortando? Estou cortando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou cortando 7 barras. A teoria fala para mim que eu posso cortar no máximo 3. Então, também não é usual fazer esse tipo de corte. Eu não consigo calcular a treliça dessa forma, tá? Agora aqui, ó, esse corte verde. Cortei a treliça, tá? Lado esquerdo, lado direito. Esse corte eu estou cortando quantas barras? Estou cortando 2 só. A barra F e a barra B. Beleza, é válido. Posso calcular o que eu vou ter de resultado nesse meu cálculo. A barra F e a barra B. Tá? Então eu corto justamente as barras que eu quero calcular. Para esse segundo modelo, ó, fiz o corte num ponto diferente. Tá? Mesma coisa, cortei a treliça inteira. Metade para um lado, metade para o outro. Quantas barras eu estou cortando nesse caso? 3 barras. Barras FG, barras BG e barras BC. São 3 barras. Ok, dá para fazer. As barras cortadas são as barras que eu vou ter o resultado, tá? Então, nesse caso aqui, eu não vou ter o resultado da barra AF, por exemplo. Não vou ter o resultado da barra AB. Não vou ter o resultado da barra FB, tá? Eu só vou ter o resultado das 3 barras que eu cortei. Nesse outro modelo aqui, ó, já mais pro lado, também dá. Também seção dividida em 2 partes, também 3 barras, também atinge, tá? E nesse último modelo, mesma coisa, estou cortando 2 barras, é válido, pode ser feito, tá? Esse é o grande ponto aí da corte, então, cortando até 3 barras e cortando a treliça inteira. Roteiro aí. Continuando esse roteiro, né? Então a gente falou primeiramente de cortar a treliça inteira, tá? E de pegar no máximo 3 barras. O terceiro passo, então era o primeiro e segundo passo. Primeiro cortar a treliça inteira. Segundo, cortar no máximo 3 barras. Terceiro passo, aplicar as equações de equilíbrio, tá? Na seção escolhida. Somatória aquelas 3 questões, x, y e momentos, igual a zero. Faz o cálculo. Então, como a gente está trabalhando com estática, ele tem por teoria que toda a estrutura está parada, toda a estrutura está estática, tá? Então a equação em qualquer barra que eu corto, eu tenho que ter o equilíbrio naquele ponto. Então não importa o ponto que eu corto, ele vai ser sempre igual a zero. Eu tenho que considerar isso, tenho que considerar a estrutura em equilíbrio e com base nisso eu aplico essas 3 equações. Quarto passo, ir para a próxima seção. Digamos que eu quero calcular a treliça inteira por esse modelo e cortando 3 barras por 3 barras. Eu posso, tá? Então, é uma alternativa. Eu não aconselho você calcular uma treliça inteira, igual esse desenho anterior que eu estava mostrando, cortando seção por seção e calculando. Eu já falaria para você pelo método dos nós. Mas quando você precisa de um ponto específico, esse é o modelo correto, tá? Daí aquelas convenções, o autor aqui do slide, ele coloca lá compressão, tá? Apertando, tá? Com valores negativos, e tração, valores positivos, o valor, a seta saindo. Isso a gente traz lá do outro modelo, tá?
Só que ele considera essa convenção da seguinte forma: quando eu não conheço a força das barras, eu considero tudo tração. Tá? Se deu negativo, ele é compressão. É mais ou menos aquela teoria, aquela convenção que a gente fez no método dos nós. Só que eu fiz uma correção em relação ao método dos nós. Tá? Falei para o seguinte, ó, tentem enxergar o equilíbrio em cada nó. Tá? Se eu tenho duas forças para o lado direito, eu não tenho equilíbrio, tem que uma contrabalancear a outra. Então, se vocês enxergarem que em vez se essa força aqui, em vez dela estar saindo, ela está entrando no nó, ela está comprimindo, podem desenhar direto a compressão. Se der positivo, ela vai ser compressão. Tá? Se der negativo, vai ser atração. É o inverso. Tá? Então, essa convenção que o autor desse slide aqui propôs, ela é válida somente quando eu sempre considero tudo que eu não sei atração. Tá? Ele vai ser positivo. Caso contrário, deu negativo, é a compressão. Isso tem que ficar bem claro, porque é onde costuma se errar nesse tipo de exercício, pessoal. Aqui um exemplo, tá? Mesma treliça, mesma informação que a gente teve até então. Então aqui a gente tem o seguinte, ó. Nessa situação aqui, ó, onde eu estou cortando dentro desse tracejado, o tracejado 1, tá? Do lado direito aí da tela de vocês, vocês veem aí como que vai ficar a minha parte de cálculo aí. Por exemplo, eu separei ali e eu posso pegar qualquer um dos dois lados para me calcular. Tá? Eu sempre aconselho, lógico, você pegar o menor lado e fazer o cálculo a partir disso. Então aqui eu tenho aqui, ó, apoio A, força horizontal em A, força vertical em A. Tá? E tenho as duas barras que eu não sei, que são as barras que foram cortadas. Então esse é o desenho e eu calculo só esse pedaço para me achar essas barras. Poderia calcular escolhendo o lado direito, que é o lado que tem todo esse conjunto com o restante das barras. Tá? O resultado ia dar igual, independente do lado que você escolhe. Mas geralmente a gente escolhe o menor lado. Nesse exemplo aqui, ó, corte 2, o que eu tenho? Cortei aqui, então eu escolho uma metade e esqueço a outra. Eu não preciso da outra metade para me calcular. É sempre assim a regra da seção. Secciono, descarto uma metade, escolho uma e calculo só a partir daquela ali. Tá? Ah, mas qual lado que eu escolho? Lado esquerdo ou lado direito? Não interessa. O que você achar melhor. Não vai afetar em nada. Tá? Calculo o que tem menos. O que é mais rápido. Porque você vai calcular, o teu cálculo vai ser basicamente em cima daquelas 3 barras. Então nesse caso aqui, ó, vertical em A, horizontal em A, reação de apoio a gente vai ter que calcular sempre. E aqui eu vou calcular a barra FG que está cortando, a barra BG que está cortando e a barra BC que está cortando. Tá? Terceiro exemplo ali, ó, corte 3. Tá? Ó como ficou o desenho. Nessa situação aqui, ó, eu peguei do lado direito e descartei o lado esquerdo. Eu peguei a metade do lado direito. Então essa metade do lado direito aí, ó, vocês olham o desenho ali, eu tenho um apoio na reação de apoio em E, que é vertical em E, e tem as barras que eu quero calcular, que é a barra HG, a barra DG e a barra DC. Tá? Se tivesse pegado do outro lado também, daria o mesmo resultado, não tem problema. Corte 4, aí ó, mesma situação, lá da ponta, lá quando eu comecei pela ponta. Escolho a parte, essas incógnitas eu faço o cálculo a partir delas. Então, com base nessa teoria, pessoal, agora a gente vai resolver esse exercício aqui, tá? Um exercício de exemplo, onde eu tenho aqui, ó, para explicar para vocês, um apoio fixo em A, tá? Vocês podem ver que ele está parafusado aqui, então é um apoio fixo. Então eu tenho reação vertical em A, tenho reação horizontal em A, tenho um apoio móvel em D, tá? Então eu tenho só a força perpendicular aqui, no caso a força vertical em D, tá? Tenho duas forças aqui, ó, em C, 1.200 puxando para baixo, e em E, 400 puxando para o lado, tá? O exercício pede para mim resolver as forças atuantes nos elementos GE, GC e BC, então bem no meio da treliça, tá? É isso que a gente vai calcular agora.